Recentemente eu tentei assinar aquela plataforma de streaming Mubi, que falam que tem os filmes mais cults, os filmes mais diferentes, e eu tava querendo buscar uma plataforma nesse estilo mesmo, com filmes que eu nunca ouvi falar. E aí eu vi que o valor é de R$ 33 por mês. Isso me deixou pensando que eu já assino muita plataforma de streaming. E no final do mês, isso dá bastante dinheiro. Quando, na verdade, eu poderia estar pirateando os filmes que eu quero assistir. E aí isso me gerou um questionamento. Por que que pirataria é ilegal? Caso vocês não saibam, pirataria é ilegal. Eu acredito que em todos os países e no Brasil também. Por mais que seja fácil piratear filmes, livros por aqui. Quando você é criança, por exemplo, e você vai, sei lá, em uma feirinha no centro da sua cidade, sempre tinha aqueles pacotinhos, né? A capa do filme impressa e um CD sem nada, onde eles baixaram o filme e colocaram ali, ou jogos também, né? Tem muitos jogos que eram pirateados assim, né? E um CDzinho que vendia na feirinha do seu centro. Então, pirataria é muito comum no Brasil, por mais que seja ilegal. Se, sei lá, alguém for na rua já acha pirataria de uma forma muito fácil. Então, como que isso é crime? Fiquei com isso na cabeça e eu fui num site muito legal chamado Substack. Para quem não conhece, é um site onde as pessoas fazem artigos sobre assuntos que elas querem falar, assim. E às vezes não são assuntos tão acadêmicos, né? São mais assuntos da vida, filosóficos, para refletir mesmo. Normalmente bem curtinhos. Então eu acho bem legal vocês lerem. Eu li esses dois aqui. Então depois vocês podem ir lá ver. Eu me baseei bastante nesses artigos que eu li para falar nesse vídeo aqui. A gente sabe que o Brasil é um país muito desigual. Uns têm muito dinheiro, outros têm pouco. Você pode ter acesso a muitas coisas aí e outras pessoas não têm acesso a nada. E ele também é muito desigual no acesso à cultura, né? Então, por exemplo, pessoas de baixa renda, elas normalmente não têm o mesmo acesso que pessoas de classe média alta, pessoas ricas têm a filmes, livros, músicas, jogos. Então, é como se ela fosse excluída da sociedade. Ela tá excluída do que a gente tá debatendo, do que a gente gosta, do que tá em alta, que elas não têm esse mesmo acesso que muitas pessoas têm. Nisso, você acaba ficando de lado da sociedade, como se o seu único objetivo fosse trabalhar para sustentar os ricos, e não como se você fosse alguém que pode apreciar a cultura, pode ter um hobby, pode ter um tempo para ler um livro, assistir um filme. Então você é tido como alguém fora da sociedade, né? A gente sabe que os ricos, né, as classes mais altas, eles gostam de exclusividade. Inclusive, isso foi bem falado nos artigos que eu li. Quando algo não é mais exclusivo para eles, eles tornam ou ilegal ou brega, fora de tendência. Eu pensei em um exemplo um pouco mais extremo, que é, por exemplo, o uso da... Você pode falar essa palavra no YouTube. A gente sabe que os ricos, que as classes mais altas, eles utilizam bastante de entorpecentes, de drogas. A gente sabe. Todos nós sabemos. É óbvio que a polícia nunca vai bater lá, nunca vai revistar eles, nunca vai pegar as drogas deles. Por quê? Porque eles são ricos. A polícia não se importa, o governo, o Estado não se importa com o que os ricos estão fazendo, porque eles podem fazer tudo o que eles querem fazer quando você tem muito dinheiro. Mas quando que você pode ser preso por fumar a verdinha quando você é pobre, quando você mora na favela, que eles veem como ilegal, né? Enquanto os ricos estão ali se aproveitando de tudo que eles podem usar, eles só pedem ali, chega na casa deles, eles não precisam passar um perrengue, eles não precisam ir para lugares perigosos para conseguir isso. A pessoa que trabalha, rala o dia inteiro e no final só quer ficar em paz na casinha dela, assistir o filme e fumar um negocinho, ela não consegue. Por quê? Porque é crime, é ilegal. Ela pode até conseguir, mas ela vai sofrer com certeza muito mais do que uma pessoa rica. Essa questão de exclusividade eu pensei bastante nisso, porque quando é um rico fazendo, tudo bem, faz escondido, não deixa ninguém saber. Mas quando é uma pessoa pobre fazendo, é ilegal, é crime. Outra coisa também, de exclusividade. Esses dias eu fiz um vídeo falando sobre detox digital e como as pessoas
hoje como a tendência, né, é viver offline, mas isso é algo que só pessoas ricas realmente conseguem fazer. Porque antes a tendência era você ter um dia muito produtivo, você ter uma vida muito produtiva, trabalhar, estudar, não sei o quê. E isso, pessoas baixa renda, elas conseguem fazer vídeo sobre isso. Normalmente, elas conseguem mostrar o quanto elas estudam, o quanto elas trabalham. E aí, quando muitas pessoas começaram a fazer, não foi mais tão legal assim para os ricos, né? Agora o legal é viver offline, ou seja, você ter muitos hobbies e você ter tempo para fazer tudo isso e postar na internet. O que uma pessoa da classe trabalhadora, uma pessoa que tem que trabalhar de dia e estudar à noite, não tem tempo. Ela não tem tempo para ter tantos hobbies assim. E outra coisa, ter muitos hobbies é caro, custa muito. E essas pessoas não têm esse acesso. Elas não têm dinheiro para isso. Então, falta renda, falta tempo. E é por isso que virou tendência agora, porque só os ricos conseguem fazer. Então, essa questão da exclusividade me pegou bastante pensando sobre o porquê que a pirataria é ilegal. Porque quando os ricos percebem que pessoas pobres, pessoas de baixa renda, estão tendo acesso ao mesmo filme, ao mesmo livro, à mesma música que eles têm, eles ficam bravos. Não só por conta da exclusividade, mas também porque quando a pessoa tem acesso à cultura, ela tem consciência do que está acontecendo com ela. Ela tem consciência de onde ela está vivendo, do que acontece na vida dela, o quão injusto é isso, que pessoas pobres têm que ralar e ficar às 7 da manhã até às 10 da noite trabalhando, chegar em casa e acontecer a mesma coisa sempre. E quando a pessoa adquirir a consciência dessa realidade que ela vive, gera revolta. E uma coisa que pessoas do topo da pirâmide, pessoas que têm muito poder, não querem é que as classes baixas se revoltem, porque elas não vão mais aceitar esse estilo de vida que elas têm. Elas vão manifestar, elas vão na rua, elas vão gritar, elas vão fazer barulho e mostrar que elas não estão felizes com essas condições, que elas querem condições iguais. Então, uma coisa que os ricos não querem é que a gente adquira consciência do nosso lugar, porque enquanto não tiver revolta, eles estão bem ali, vivendo uma vida perfeita, onde eles se aproveitam do trabalho de outras pessoas para terem todo o dinheiro deles, para conseguir viver em paz, comprar tudo o que quiserem, irem para todos os países que quiserem, a vida confortável, né? Enquanto outras pessoas estão se fudendo. Uma desculpa, né, que dão aí da pirataria ser ilegal é que vai atrapalhar no lucro, vai quebrar as empresas que fizeram esses filmes, fizeram essas músicas. Mas na maioria dos casos, isso não é verdade. São empresas bilionárias que fazem filmes bilionários, milionários, e algumas pessoas assistindo pela pirataria não vai quebrar essas empresas nunca, nunca, nunca. Eles só falam isso por quê? Porque é pra ter uma desculpa pra tornar a pirataria ilegal. Mas é só uma desculpa mesmo, porque essas empresas, essas pessoas, elas têm muito dinheiro e não vai ser a pirataria que vai atrapalhar ela. Inclusive, eu lembro de ver uma entrevista, um dono de uma empresa de jogos bem famosa. Desculpa, eu não lembro o nome agora, mas eu vou colocar aí na edição pra vocês. On piracy. Piracy to us, so we don't really worry about piracy. You know, when we think, you know, when you look at the top 10 issues on our list at any given point in time, piracy is almost never, you know, something that's on that list. And the reason that we think that we don't have issues with piracy is that there's misconceptions in the industry about what piracy is, right? You know, there's assumption that what is piracy? Piracy is about people want to steal stuff from you, right? That they don't want to pay any money and they want to get your content. But when you look at the fact that these people have, you know, $2,000 PCs, they're spending $50 a month US more on their internet connections, clearly they're willing to spend money. So from our point of view, what we saw more and more is that piracy is the result of bad service. E ele justamente fala isso. Ele fala que a pirataria nunca foi um problema para eles, porque nunca atrapalharia eles. Tem pessoas que não conseguem comprar o jogo. A pirataria não atrapalharia eles porque eles conseguiram ganhar muito com o jogo. Eles são uma empresa grande, então nunca foi um problema para eles. No geral, a pirataria é ilegal justamente porque os ricos não querem que pessoas de baixa renda tenham acesso à mesma coisa que eles. Eles querem excluir
pessoas pobres da sociedade, pessoas pobres de outras culturas, de ter um pensamento crítico, de conseguir desenvolver mais conhecimento sobre o mundo, né, sobre situações, enfim. E realmente tem uma dualidade da pirataria, tem artistas independentes, né, que publicam um livro ou fazem alguma música. E a pirataria pode atrapalhar artistas independentes, porque normalmente eles não são de empresas grandes, eles estão tirando do bolso deles, né, para fazer a arte. Mas eu acho que tem esse problema, sim, atrapalha os artistas independentes, mas se a pessoa não tem condição, não tem o que fazer. Eu acho que é mais uma questão do governo, né? Parar e pensar. Por que que essas pessoas estão pirateando? Inclusive, eu li isso nos artigos também, né? Que é mais uma questão social mesmo. Por que que as pessoas estão pirateando? Porque elas querem ter acesso à cultura, elas querem ter acesso à música, livros e filmes, e não dá. Porque é tudo muito caro. É tudo muito para classes ricas. Enfim, não é acessível. Então é mais uma questão de você parar de tornar ilegal, tornar crime e tornar mais acessível essa cultura para que todos possam assistir filmes, ler livros e ouvir músicas, aonde quer que eles estejam. Eu acho que por mais que tenha esse certo problema, né, da pirataria para artistas independentes, eu acredito que se a cultura fosse acessível a todos, não teria esse problema. Pirataria é algo que sempre vai existir, sempre vai ter em qualquer lugar. E na verdade no Brasil é até bem fácil, né, de piratear. Eu acredito que em países europeus é mais difícil, porque eles conseguem identificar bem rápido que você tá pirateando, né, e você toma uma multa caríssima. Então imagina se isso acontecesse no Brasil. As pessoas não iam ter acesso a nada mesmo. Pelo menos piratear é fácil no Brasil, porque isso torna essas pessoas mais conjuntas da sociedade, participando mais. Bom, vão lá ver esse site da Substack, é bem legal. Vão ler os artigos que eu recomendei aqui, porque eu me baseei bastante neles para fazer esse vídeo. E na verdade é um site que eu gostei bastante porque os artigos normalmente não são muito grandes. E eles são simples, fáceis de entender. E é bom a gente ler todo dia um pouquinho, alguma coisa que vai deixar a gente bem, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi mais curtinho, mas é um assunto importante. Obrigada, tchau, tchau. Até o próximo.